vocês, meus amores? A aula hoje de matemática tá muito bacana, muito legal mesmo. Não é à toa que eu trouxe algumas coisas aqui para me ajudar na aula de hoje. Mas para a gente começar, vamos para a página 130, tá bom? Já coloca aí na página 130. Colocou? Então vamos lá. Na página... Ai, acabei de cortar meu nariz. Na página 130, tá falando instrumentos de medida. Tudo que a gente pode medir que não seja em formato líquido, só em formato sólido, ou seja, a gente pode se pesar numa balança, a gente pode pesar alimentos numa balança. Vou dar um exemplo. Eu tenho aqui uma balança em casa. Eu tenho essa balancinha aqui, que é de alimentos. Deixa eu ligar ela aqui. Ó, liguei ela aqui. Vou colocar meu dedinho aqui. Olha ali. Eita. Deixa eu colocar algo aqui que fique direitinho, porque senão vai ficar toda hora modificando o valor. Eu trouxe aqui uma penca de banana, que eu adoro banana. Deu aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ver. Deixa eu falar o valor para vocês. Deu aqui 600 gramas. Então, eu usei a balança para medir quantas gramas que tem essa fruta aqui, a minha penca de banana. Geralmente, a balança a gente usa para comprar alimentos. Você já foi na parte de verdura, de hortaliças e de frutas no mercado? Então, a gente sempre quando pega, coloca dentro de uma sacola e quando vai lá no caixa, a moça pesa numa balança. Ela pesa e a partir do peso que ela cobra o valor. Por isso é importante a balança. A balança é um instrumento de medida, tá? E é o que a gente vai aprender nessa aula de hoje, tá bom? Então vamos para a página 130. Vou ler para vocês. Quais são os instrumentos de medida usados para medir a massa das coisas que você conhece? Aí o primeiro é uma balança, de um homem se pesando numa balança. Essa balança que eu mostrei para vocês não é própria para eu medir o meu peso. Por quê? Porque ela é pequenininha, ela é de alimentos. Mas essa balança de pesar as pessoas a gente encontra muito em farmácias, né? Quem é de vocês já se pesou numa balança na farmácia? Eu já me pesei muito e me peso até hoje. Mas vamos continuar. Essa aí do lado é um tipo de balança também alimentícia. E do lado, essa balancinha vermelhinha é muito parecida com essa minha branca, tá bom? Ela serve também para quando a gente vai fazer algum alimento na cozinha. Quando a gente vai preparar algum prato, por exemplo, 300 gramas de queijo, a gente pesa na balança. Quando a gente vai na padaria também pedir um presunto, um queijo, sempre é utilizada a balança para saber exatamente o peso que você quer. E para medir, a gente usa as gramas. Por exemplo, 1000 gramas equivale a 1 quilo, tá? Então vamos continuar o nosso papo, que eu vou ensinando de pouquinho em pouquinho para vocês aprenderem direitinho. Mão na massa na página 130. Marque com um X o que você poderia medir usando uma balança em uma festa junina. Uma balança igual a essa que eu mostrei. Primeiro, a quantidade de suco que será vendido. Lembra que eu falei que na balança só dá para medir coisas sólidas, não dá para medir líquido. Líquido a gente usa outro instrumento de medida. O comprimento da corda do cabo de força. O comprimento. Se eu tô falando do comprimento é do tamanho, dá para medir nessa balança? Não. A temperatura do forno para assar um bolo de chocolate. Com a minha balança dá para medir a temperatura do forno? Não. A quantidade de açúcar que vai no pé de moleque. Isso aí já dá, porque eu estou medindo a quantidade de um determinado alimento para fazer uma receita. A quantidade de pinhão comprado para vender na festa. A mesma coisa, tá bom? Então agora vamos para a página 131. Na página 131 está falando de quilograma e grama. Vamos lá. Alguns produtos são vendidos em gramas,
outros em quilograma. A unidade padrão de massa é o grama, que tem a letra G como símbolo. Além dele, é muito comum usarmos seu múltiplo, o quilograma, que tem como símbolo as letras K e G. Para medir quantas gramas um objeto tem, geralmente usamos balanças. Foi o que eu medi aqui a minha bananinha para vocês. Deixa eu trazer ela aqui de novo. Que foi o que eu medi aqui a minha bananinha, tá bom? Aí foi medido o tomate. Aí tá falando 1 quilograma equivale a 1000 gramas. 1 quilograma é a mesma coisa que quilo. Por exemplo, aqui não tem 1 quilo. Deixa eu ligar aqui. Aqui tem 600. Aqui tem 600 gramas. Eita. Ih, vou quebrar. Caiu a minha banana. Ai, Jesus. Enfim, eu quebrei a balança. Não tem problema. Vou continuar explicando. 1 quilograma é a mesma coisa que 1 quilo. E 1 quilo é a mesma coisa que 1000 gramas. Então, a gente usa o símbolo igual daqui, 1kg, para significa 1 quilo. E 1g o G para gramas. Por exemplo, eu tenho 65 quilos. Se eu quero escrever que eu tenho 65 quilos, eu vou botar o número 65 e o K e o G, que é o... Ai, meu Deus, esqueci o nome. Que é o símbolo do quilo, tá bom? Do quilograma, KG. Então, se eu vou escrever que eu tenho 65 quilos, o número 65 e o K e o G do lado. Deu pra entender? Então, agora vamos para a mão na massa, na página 131. Vou ler aqui o número 1, tá? Quando levamos nossos animais de estimação ao veterinário, algumas vezes nos pesamos com eles. O veterinário subtrai o nosso peso e assim consegue calcular o peso do animal e a quantidade de medicamento que precisa receitar. E aí tem uma menininha segurando um cachorrinho muito fofinho. E ela tá falando assim: a balança mostrou que juntos temos 35 quilogramas, ou seja, 35 quilos. Se eu tenho 28 quilogramas, quantos quilogramas tem meu cachorro? Então é só fazer a continha. Do 28 quilos que ela tem até o 35 que achou. Então vamos lá. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Quantos quilos o cachorrinho tem? 7 quilogramas. Beleza? Número 2. Observe a balança em equilíbrio e complete as frases. 1 quilograma é o mesmo que? Pontinho, pontinho, gramas. 1 quilograma, ou seja, 1 quilo equivale a quantos quilogramas? Equivale a quantas gramas? 1000. Metade de 1 quilograma é o mesmo que meio quilo, ou seja, 1000. Metade de 1000 é o quê? 500. Então, 500 gramas é a metade de 1 quilo. Por exemplo, me dá meio quilo de carne. Me dá meio quilo de salsicha. Beleza? 2 quilogramas equivalem a... Se 1 quilograma equivale a 1000, 2 quilogramas equivale a 2.000 gramas. Beleza? Agora vamos para a página 132. Na página 132 ainda está falando de medidas de capacidade. E eu tenho algumas situações aqui nessa página. O primeiro é um menino, ó. A receita pede para usar 2 xícaras de leite. E depois tem uma moça cuidando de um menino doente, que ela tá falando assim: o médico pediu para dar 2 colheres de xarope a cada 8 horas. E depois tem uma moça: para completar o tanque do meu carro, preciso de 40 litros de gasolina. Essas ocasiões equivale a uma medida de capacidade. A que a gente aprendeu da balança, a gente consegue medir coisas sólidas, ou seja, objetos, coisas. Já essa medida de capacidade, a gente consegue medir líquido, coisas em líquido. Por exemplo, eu
tenho aqui esse meu copinho aqui de medidas. Lembra que eu usei ele para fazer a receita do cupcake? Então, ele tem aqui as medidas, ó, de açúcar, farinha, arroz, e aqui tem os ml do líquido. Olha quantos líquidos, quantos ml tem aqui, ó. Tem 200 ml de líquido no meu copo. E esse copo aqui, ele é muito legal porque ele ajuda em várias medidas. Olha que legal. Tem aqui a medida em xícaras, por exemplo, igual na receita que eu fiz. 2 xícaras de açúcar. Aí eu vejo aqui, ó. Aí tem a quantidade aqui, ó. Ó o 2 aqui. 2 xícaras de açúcar. E nesse copinho, ele vai até, olha aqui, ó. A medida máxima dele é 500 ml, ou seja, metade de 1 litro. Porque quando chega a 1000 ml, significa 1 litro, beleza? Então, agora eu vou continuar explicando para vocês sobre litros e mililitros, tá bom? Na página 132. As falas acima representam situações em que medimos capacidade, ou seja, a quantidade de líquido que cabe no interior de algum objeto. A capacidade nos ajuda a saber a quantidade de líquido que precisamos saber usar em determinada situação. Para medir a capacidade, podemos usar um recipiente como xícara, colher, copo ou jarra. No entanto, se precisamos saber essa medida com mais precisão, podemos utilizar um copo graduado, ou seja, com a marcação das unidades de medida, que é esse meu copinho aqui, com as unidades de medida. Padrão em litro e em seu submúltiplo, o mililitro. Foi o que eu disse para vocês. 1 litro equivale a 1000 mililitros. Eu vou trazer aqui uma coisa para vocês que eu vou mostrar que vocês vão entender melhor. Tudo que a gente compra em líquido já tem na própria embalagem quantos litros ou mililitros tem. Por exemplo, aqui na minha caixinha de leite, olha aqui, ó. Tá vendo aqui? 1L. O que significa esse 1L? 1 litro. Esse L utilizamos para falar sobre o litro. 1L, 1 litro. Se fosse 1 ml, 1 mililitro, que a capacidade é menor. O litro é maior que o mililitro, beleza? E eu trouxe aqui também, ó. Aqui eu trouxe a minha coca. E nela também tá escrito, olha aqui, ó. 2L. Significa o quê? 2 litros, tá bom? Tudo que a gente compra em líquido está informando se tem a quantidade de litros ou mililitros, beleza? Então vamos para a nossa atividade na página 133. Na página 133, no número 1, está falando o seguinte: marque com um X o que você poderia medir usando um copo graduado em uma festa junina. Ou seja, um copo graduado é o quê? Um copo com medidas, tá? Então vamos lá. A quantidade de suco que será vendido. O comprimento da corda do cabo de força. A temperatura do forno para assar o bolo de chocolate. Num copo. A quantidade de leite que colocamos na canjica. Se é líquido, a gente pode colocar ali dentro para medir. 100 litro ou mililitro, tá? Número 2. Veja os ingredientes da receita de pamonha de colher. Aí vocês vão ver essa receitinha que tá aí, tá? Letra... Embaixo tá pedindo assim: Joana precisa fazer 8 receitas para a festa junina da escola. Ajude a calcular os ingredientes. Cada xícara de leite de coco tem 250 ml. De quantos litros de leite de coco Joana precisará? Ela precisa fazer 8. Então, aí você vai fazer uma continha de mais, ou seja, de mais ou de multiplicação. Por quê? Você pode pegar o 250 e somar 250, 250, 250, 8 vezes. Porque ela precisa fazer 8 receitas dessa que tá aí. E cada receita precisa de 250 ml. Ou você pode pegar o 250 ml e multiplicar por 8, que vai dar a mesma coisa, tá bom? Então vamos lá. Lembrando que quando chega a 1000
1000 mililitros equivale a 1 litro, tá? Letra B. Uma colher de sopa de óleo tem 15 ml. Joana precisará de mais de 1 litro ou de menos de 1 litro de óleo? Justifique a sua resposta. Mesma coisa, para fazer 8 receitas dessa. Então, você vai fazer a continha do 15 vezes o 8, ou 15 mais 15 mais 15 mais 15, somando 15 8 vezes, tá? E aí vai colocar se ela precisa de mais de 1 litro ou menos de 1 litro. Letra C. Joana precisará de mais ou de menos de 2 kg de milho cozido? Vai fazer a mesma coisa, tá bom? Fazer a continha para saber. E na página 134, vocês vão marcar aí, de acordo com o que vocês aprenderam nesse capítulo, tá ok? Se vocês ficarem com dúvida, é só me chamar, tá, meus amores? Um beijo!